Fala jovens, beleza? Estamos mais uma vez aqui no nosso módulo de JavaScript e hoje nós vamos ver sobre o DOM, Document Object Model, né? D de Document, O de Object, M de Model. O que é DOM? DOM, como eu já falei, né? Document Object Model. Significa no português modelo de objeto de documento. Ou seja, o DOM ele é uma representação do HTML em forma de objetos. Porque, pessoal, o HTML ele é, na verdade, texto. Ele é uma string. Então, ele não tem objetos, ele não tem propriedades, métodos. Ele não tem nada disso, porque ele é um string, ele é um texto. Então, o DOM, vamos ler aqui, ó, o DOM, Document Object Model, DOM, é uma interface de programação para os documentos HTML. Ou seja, é um intermediário entre o JavaScript, né, a programação do JavaScript, com o HTML. Então a gente usa ele para quê? A gente usa ele para a gente poder manipular, fazer manipulações do HTML. A gente faz a intermediação do JavaScript com o HTML. HTML ele é string ou texto. Logo, manipular texto diretamente daria muito trabalho. Então por isso que a gente precisa de uma interface de programação, né, que é o DOM. O DOM vai fazer esse papel de converter o HTML para um objeto, né, que é o DOM, e fazer vice-versa, transformar o objeto DOM em alguma coisa de HTML. Então vamos lá. Definição de DOM ainda. O que é o Document Object Model, ou DOM? O DOM é isso. Observem aqui à minha esquerda. Eu tenho o meu documento HTML, que é strings, né, textos. O meu DOM ele vai mapear todo esse meu documento HTML e vai transformar numa árvore de objetos. Observem aqui que eu tenho um objeto aqui chamado document. Dentro dele eu tenho um objeto HTML. Dentro do HTML eu tenho um objeto head, tenho um objeto body e assim por diante. Aí eu vou criando minha árvore, uma coisa dentro da outra. Eu vou mapear o meu HTML para o mundo do JavaScript, para o DOM. Qual o objetivo do DOM? Eu já até falei antes, né? Mas reforçando aqui. O objetivo é manipular o HTML de uma forma mais programática. Então a gente vai manipular os elementos HTML não como se fosse simples texto, mas como se fossem objetos. Outro objetivo, né? É acessar algum elemento HTML ou modificar algum elemento HTML via JavaScript. Então o DOM é essa interface programática que vai nos ajudar a mexer com JavaScript e HTML. Observação. Quando manipulamos o HTML através do DOM, na verdade não estamos manipulando o HTML diretamente. Isso é importante saber. Quem age sobre o HTML é a interface de programação do DOM. Ou seja, pessoal, reforçando mais uma vez, o HTML ele é um texto, uma string, então não tem objeto lá. A gente vai usar o DOM para manipular o HTML. E depois, o DOM que vai se encarregar de mandar na tela o HTML em si. A gente não vai mexer no HTML diretamente. A gente vai usar um intermediador. Então, qual é o principal objeto do DOM? Né? A gente está falando de Document Object Model, está falando de objeto. Então, o objeto principal que representa todo documento HTML é o Document. Ele é o principal objeto do DOM. Nele está a representação de todo HTML. A partir do objeto Document, podemos acessar os outros elementos dentro do HTML. Vocês viram que tudo está dentro do Document. Então a gente acessa o Document e a partir dele a gente acessa os outros. Vamos dar uma olhada aqui no console. Pessoal, antes eu vou mostrar, eu tenho um HTML aqui, ó. Esse HTML aqui, ó. HTML normal. Tem um H1 aqui, né, que é um título aqui, com ID título 1. Eu tenho dois inputs aqui, ó. É um input de texto, né? Um com ID NR_1, ID NR_2. Eu tenho um parágrafo aqui com ID total, que tem um XXX. Eu tenho uma quebra de linha. Eu tenho outro H2 aqui, que é um subtítulo de nível 2, escrito relação de nomes. E aqui eu tenho alguns nomes em parágrafos, ó. Francisco, Paulo, Cláudia, Mário Quintana. Observe que o Mário Quintana aqui, o Quintana está em negrito. Então esse é o meu documento HTML. Observem ele aqui, ó. É esse aqui, ó. Eu vou tirar aqui o console aqui, observem, ó. É esse aqui, ó.
Primeiro título, aí aqui eu tenho duas caixas de textos aqui, eu tenho um parágrafo aqui xxx, eu tenho um subtítulo aqui, relação de nomes, aqui eu tenho alguns nomes. Então esse é meu documento HTML, né? Mostrei o código dele, bem simples. Agora vamos lá no console. Pessoal, se eu digitar document aqui para aparecer aqui no browser, observem, ele retornou o objeto document. O que é o objeto document? É a representação de todo HTML, ó. Tá todo ele aqui, ó. Pessoal, mas isso aqui não é simples string. Se eu pegar e fazer um alerta aqui, alert do document, vamos ver. Ele vai dizer que é um objeto, ó, tá vendo? Objeto DOM. Tá ok? Então esse é o meu document. Dentro do document eu tenho tudo e eu consigo pegar as várias coisas, os vários elementos que está no meu HTML. Voltando para o slide. Selecionar elementos dentro do objeto document. Existem vários métodos, né, que a gente pode usar. E dentre eles, os mais comuns que nós podemos usar para selecionar. Vamos começar por selecionar algum elemento. Os mais usados, né, que a gente vai usar, que a gente vai ver, são esses aqui, ó. Get element by ID, carry selector all. Vamos ver um por um. Todos têm o mesmo objetivo, né? No caso, pegar um elemento. Ó, get element, eu vou pegar um elemento. Por quê? Pelo ID. Nesse carry select é para pegar elemento também. Só porque depois eu vou explicar que ele é um pouco diferente do by ID. Enfim. Vamos começar pelo get element by ID. Com o método get element by ID, podemos passar como parâmetro uma string de um ID. E o método retornará o elemento que contém o ID. Ou seja, o nome já fala get element by ID. Mas qual elemento que eu quero pegar? Eu passo como parâmetro o ID, né? Observação. O elemento retornado não é um string. É um objeto do DOM. Caso queiramos a string representando o conteúdo, né, desse elemento, podemos utilizar o atributo textContent. Vamos ver aqui no console aqui. Pessoal, novamente, eu já mostrei, né, o HTML para vocês. E eu vou tentar pegar esse H1 aqui, né, por esse ID aqui, título 1. Então vamos lá. Vou declarar uma variável aqui, vou chamar de P1. Vou chamar de P1, como se fosse parágrafo. Então vamos lá. O que essa variável vai receber? Document. Eu não falei que dentro do document tem vários métodos? Vamos ver esse método aí que é o element by ID. Qual o ID que eu quero pegar? Eu quero pegar aquele título 1, não é isso? Vamos olhar aqui de novo, ó. Esse aqui, ó. Pronto. O que eu tenho dentro do P1, pessoal? Olha aí, ó. O meu H1 aí, ó. Eu peguei meu elemento. Isso aqui é um string? Não, pessoal. Se eu der um alerta aqui, ó. P1. Observe que ele vai dizer Object HTML Hidden. Ou seja, é um objeto. Se eu quiser... Como ele é um objeto, ele tem vários. Observem aqui, ó. Ele possui vários atributos aqui, ó. Vários. Mas aí, como eu estava falando, se eu quiser ver o texto que tem dentro dele, eu tenho que usar o atributo textContent. Pronto. Aí sim, eu estou pegando só o que está dentro do elemento, né? O conteúdo do elemento. Mas ele tem outros atributos também, por exemplo, o ID, né? P1.id, tá aí, ó, o ID dele. Então, se eu quiser dar um alerta no conteúdo do parágrafo 1, P1.conteúdo dele, textContent. Tá aí, ó. Consegui pegar esse primeiro parágrafo aqui, o conteúdo dentro dele, e consegui dar um alerta lá com esse conteúdo. Reforçando. Quando eu pego o elemento, eu tenho um objeto. E esse objeto eu tenho atributos, métodos. E o principal atributo que nós vimos aqui é o textContent, tá certo? Que é o conteúdo, né, do elemento. Vamos voltar para o nosso slide aqui. O próximo que a gente vai ver, método, é o querySelector. Com o método querySelector, podemos passar como parâmetro uma string de uma representação CSS. É para pegar elemento também,
Só que o quero selector ele é um pouco mais abrangente. Com ele a gente pode pegar um elemento não só pelo ID, a gente consegue pegar pela classe, pela tag, por várias coisas. Só porque para isso a gente precisa entender um pouco de CSS. Não é o nosso foco aqui o CSS, mas vamos dar uma olhada aqui nos exemplos de especificação CSS. O cerquilha ele serve para representar um ID. O ponto ele serve para representar uma classe. Então, quando eu coloco cerquilha título 1, eu estou fazendo uma menção ao ID que tem o título 1. Quando eu coloco ponto destaque, eu estou fazendo uma menção à classe destaque. Tá ok? Então, vamos ler esse segundo tópico aqui. Com essa representação CSS, é possível capturar qualquer elemento, ou pelo ID, ou pela class, ou por tag, etc., dependendo da especificação CSS. Exemplos, vamos dar uma olhada aqui no exemplo que depois a gente vê no console. Então eu tenho uma variável aqui T1 dentro do document, que é o nosso objeto principal, né, que tem todo o documento HTML. Eu chamei o método querySelector e passei uma string título underline N1. Observe que eu coloquei um cerquilha. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu quero capturar o elemento que tiver esse ID. Não importa se é um parágrafo, não importa qual tipo de elemento. O elemento que tiver esse ID aqui, porque eu coloquei cerquilha aqui, eu quero que seja capturado. E esse elemento vai estar presente na variável T1. Observem aqui. var destaques. Declarei uma variável. O que vai atribuir a essa variável? O retorno do querySelector. O querySelector é um método dentro do document. E observem aqui que agora eu passei um ponto. Ponto destaque. O que eu disse aqui? Que eu quero capturar a classe destaque. O elemento que tiver essa classe destaque, a primeira que ele achar, ele vai mandar para essa variável aqui. Vai ser o que vai retornar e eu vou capturar nessa variável aqui. Agora vamos ver o seguinte. querySelector. É importante ressaltar que o querySelector ele captura apenas um elemento. O primeiro que encontra. Mesmo existindo outros elementos que correspondam. Ou seja, eu posso ter vários elementos da classe destaque, mas o querySelector vai pegar só o primeiro, porque ele só pega um. Ele não pega uma coleção, ele pega um único elemento. Vamos ver lá no console. Pessoal, eu vou mostrar esse mesmo exemplo aqui. Então, esse mesmo exemplo que eu fiz anteriormente, né, do título 1. Vamos lá, vamos tentar fazer com ele, vamos tentar capturar ele, mas com o querySelector. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Declarar a variável P1, document getElement, só que em vez de usar getElement by ID, eu vou usar querySelector. Como eu estou usando querySelector, eu tenho que dizer se é um ID ou não aqui, né? No caso da especificação CSS, cerquilha significa ID. Então, eu vou capturar o título 1, beleza? Vamos ver o que tem dentro do P1. Tá aí, mesmo efeito. Tá certo? Então, mesmo efeito. Se eu quiser dar um alerta lá, ó, p1.text content. Tá lá, ó, conteúdo do primeiro parágrafo. Mesmo efeito. Agora eu quero fazer o seguinte, vamos capturar a classe destaque. Observe que eu tenho vários parágrafos aqui. 2 deles têm a classe destaque. A do Paulo e do Mário Quintana. Vamos tentar fazer esse exemplo agora. Vou colocar aqui destaque. Document querySelector. Vamos passar aqui que a gente quer capturar a classe, né, que é o ponto. Especificação CSS. Destaque. Pronto. Vamos ver o que tem dentro do destaque. Pessoal, tá aí. Dentro do destaque eu consigo capturar o meu parágrafo. Que parágrafo é esse? O do Paulo. Esse aqui, ó, que é o primeiro que está em destaque. Observem que eu tinha outro em destaque aqui, né, que era o Mário Quintana. Mas como eu falei, o querySelector ele captura apenas o primeiro que ele encontra. Então ele encontrou, o primeiro que ele encontrou da classe destaque foi quem? Foi o Paulo. Então foi isso que ele fez aqui. Então se eu quiser até dar um alerta agora, vamos dar um alerta no destaque, né, que é o nosso elemento que foi capturado.
Qual o atributo dele que tem o conteúdo? É o text content. Então vamos dar um alerta aqui para a gente ver. Tá aí, ó, Paulo. Foi o destaque que a gente pegou. Vamos voltar aqui para o slide aqui, pessoal. Query Selector All é outro método, muito parecido com o Query Selector. O método Query Selector All é parecido com o Query Selector. Nele podemos passar também, né, um parâmetro, como parâmetro um string de representação CSS. E aí nós podemos capturar qualquer elemento, ou seja, por ID, ou por classe, ou por tag. Basta saber como é que funciona a especificação CSS. Mesma coisa do Query Selector. Qual a diferença? A diferença é que o Query Selector All ele retorna uma coleção de elementos, não é um único elemento. E a coleção ela é parecida com um array, ou seja, é uma coleção, são vários elementos. Mas não é um array, isso é importante ressaltar. Coloquei em vermelho aqui, ó, possui alguns métodos de array, como for each, mas não todos. Não possui todos, tá ok? Exemplo do Query Selector All. Declarei uma variável aqui chamada destaques e ela vai receber o retorno do Query Selector All. Passei como parâmetro para o Query Selector All, dizendo que ponto destaque, que eu quero a classe destaque. Então aqui no caso, no meu destaques aqui, eu vou ter uma coleção, como se fosse um array de todos os elementos que tiverem essa classe destaque. Então nesse exemplo, todos os elementos que estão dentro da classe destaque serão retornados para a variável destaques, foi o que eu falei. Destaques no índice, parecido com array, ó, no índice 0, corresponde ao primeiro elemento que possui a classe destaque. Vamos ver isso aqui no console. Vou limpar aqui. Então, pessoal, mostrando mais uma vez, ó, eu tenho vários parágrafos e dois deles, o Paulo e o Mário Quintana, dois deles possuem a classe destaque, dois deles. Vamos fazer do jeito certo agora. var destaques, vou até mudar o nome da variável para destaques e vamos usar o Query Selector All. Ou seja, all quer dizer todos. O que eu tenho dentro de destaques agora? É um elemento? Não, é um node list. Dentro desse node list tem os dois parágrafos, ó, que eu falei. Vamos conferir? Destaques na posição 0. O que eu tenho? Esse parágrafo aqui do Paulo. Destaques na posição 1. O que eu tenho? Esse parágrafo aqui que tem o Mário Quintana. Tá certo? Então, se eu quiser, por exemplo, ver o text content desse aqui, ó, do 1. Observem que vai aparecer lá, Mário Quintana. Vamos dar um alerta? Um alerta no destaques, na posição 0, né? Vai ser aquele primeiro que ele encontrou. E eu quero o text content dele. Vamos conferir. Tá lá, pessoal, é o Paulo. Então é isso. Com o Query Selector All eu tenho uma coleção, não é um único elemento. E aí eu posso varrer esses elementos, né? Através do for each, fazer com for. Parecido com array, mas lembre-se, não é array. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Atributos importantes do DOM. Um objeto de um elemento DOM possui vários atributos. Entre eles estão alguns atributos do próprio HTML. Como a gente já viu atributos no HTML, né? Tem o ID, o value, src, href. Vocês devem lembrar desses atributos no mundo HTML. E esses atributos no mundo do HTML, ele também é representado no mundo do DOM também do JavaScript. Quando a gente captura um elemento, a gente possui todos esses atributos que o próprio HTML tem também. Um objeto de um elemento DOM possui também o atributo textContent. Nós já vimos, né, que significa conteúdo do texto, né? Como já vimos nesse atributo conteúdo texto, string do elemento em questão. Agora uma coisa nova, um objeto de um elemento do DOM possui também o atributo inner HTML. HTML, como é uma sigla, tudo maiúsculo, inner minúsculo. Esse atributo é parecido com text content. Qual a diferença?
porém nele contém o texto HTML string do elemento, ou seja, no inner.html a gente representa a string HTML, todo o HTML. A diferença dele para o text content é que no inner.html nós capturamos o HTML de forma de string, já no text content não, todas as tags de HTML são ignoradas. Vamos ver a diferença aqui na prática que fica mais fácil de entender. Vou usar o mesmo exemplo que eu tinha usado anteriormente. Inclusive o destaques, né? Tá até na memória aqui, que é o meu node list. Então, meus destaques que eu vou usar é o na posição 1. Destaques na posição 1. Que é esse do Mário Quintana. Pessoal, observe que no Mário Quintana tem Quintana em negrito. Ó, Quintana está em negrito, tem um B aqui, ó. Mas deixa eu dar um alerta aqui nesse destaques na posição 1, que é o Mário Quintana. Vamos ver o text content dele. Olha lá, pessoal, Mário Quintana. Agora, se eu der eu vou mostrar aqui mesmo, destaques na posição 1, que eu quero, que é o Mário Quintana. Agora eu vou usar, em vez do text content, eu vou usar o inner HTML. Observem, pessoal, agora no inner HTML, o HTML aqui, a tag B, não foi ignorada. Então o inner HTML não ignora o HTML. Vamos até colocar um alerta aqui também dele. Alert. Tá lá, pessoal, a tag B lá, tá vendo? Então com o inner HTML eu consigo mexer com HTML, com tags, né, sem ser ignorado. O text content é só texto, ele ignora as tags HTML. A principal diferença é essa. Vamos voltar ao nosso slide aqui, né? Pessoal, agora o último exercício aí para a gente ficar bem treinado agora nessa manipulação do DOM aí, né? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai capturar dois números, fazer duas coisas. Capturar dois números de input e mostrar em alerta a soma deles. Vamos fazer isso aqui primeiro, depois a gente faz o 2. Então, como vocês perceberam aqui, deixa eu limpar. A gente tem dois inputs aqui, ó. Observem eles aqui no documento HTML. Dois inputs. Atributo value já está setado aqui. Um está para 3, outro está para 4. O ID deles um é nr_1, outro é nr_2. Então eu quero capturar esses dois e mostrar a soma deles na tela do alerta. Então, bem simples. O que eu faço, pessoal? Eu vou fazer o seguinte. Colocar aqui input 1. É o nome de uma variável, pode ser qualquer coisa. Eu vou colocar para receber. Posso colocar o getElementById. Vou colocar o getElementById, né, para a gente treinar. Ou pode ser o querySelector também. ById, eu não preciso colocar o cerquilha, porque se é ById, já espera-se que seja um ID. Então eu vou colocar lá nr_1. Peguei o elemento. Se eu colocar aqui input 1, tá aí meu elemento aqui. Peguei. Vou declarar uma variável aqui chamada input2. Vou pegar o elemento. Agora eu vou usar para diferenciar o querySelector. Quero pegar só um elemento, então não faz sentido fazer o querySelector all. Nesse caso eu tenho que colocar o cerquilha na especificação CSS de ID. nr_2. Input 2. Tá aí, pessoal, meu input 2 aí com value 4. Aí o que o exercício quer? O exercício quer que eu mostre, né, na caixa de alerta a soma dos dois. Então vamos lá. Input 1. Ponto. Text content? Não, pessoal. Qual é o atributo que diz o valor de um input? É o value. Né? Então não é o text content. Text content é para parágrafos, outros elementos. No input, observe que o atributo para indicar o valor do input é o value. Então, input 1, value, mais input 2, ponto, value. Pronto, vamos mandar o alerta aqui e
34? Ué, 3 com 4 não é 7? Por que deu 34? Pessoal, relembrando, todo elemento, tudo que a gente pega do HTML vem como string. Então, se a gente quiser fazer cálculos com números, a gente tem que converter. Então, o que seria o correto aqui? Eu vou declarar uma variável aqui para facilitar, ficar melhor escrita, né? Chamada total. E essa variável, o que ela vai receber? Vou colocar para ela receber passFloat. Vou transformar alguma coisa, mais outra coisa transformada, passFloat. Então, o primeiro elemento aqui é o input1.value transformado. E no outro passFloat aqui eu quero o input2.value transformado. Pronto. Explicando, dentro da variável total eu vou receber o value do input 1 mais o value do input 2, só porque é transformado em float. Vamos ver o total agora, tá aí, ó, 7. 3 com 4, 7. Então vamos dar um alerta lá, alert total. Pronto, tá aí, total 7. Vamos ver a outra parte do exercício. Escrever a soma desses números em algum ponto do HTML. Tá, em algum ponto. Vamos ver esse ponto aqui. Pessoal, tá vendo esse parágrafo aqui? Ó, tem um ID total, que tem um XXX. Vamos escrever aqui, em vez de ter esse XXX aqui, a gente vai colocar como conteúdo dele, sendo o resultado, né, da soma. Deixa eu apagar aqui. O total continua na memória, né, que eu não dei F5 na página. Como é que eu faço? Pessoal, eu tenho que capturar esse elemento. Eu vou colocar elemento total. Vamos lá, document, ponto. Posso usar o quero selector, get document by ID, vou escolher o quero selector. Especificação CSS. Qual é o ID dele mesmo? Total, não é isso? Vamos rever aqui. Total, beleza. Pessoal, elemento total. Capturei o nosso parágrafo, está aqui. O que eu vou fazer agora? Observem aqui. Eu vou, no elemento total não tem um text content. Tem um HTML também, eu posso usar também, mas eu vou usar o text content. Eu vou atribuir a esse atributo, text content, o conteúdo dele, eu vou atribuir o total. Não é isso? Total. Executar. Olha lá, pessoal. Ó, 7 lá. Não tem mais XXX. O conteúdo desse elemento, text content, eu substituí, né, atribuir o total. Então, é dessa forma que eu faço manipulações no DOM. Eu capturo um elemento, eu altero o text content dele, ou o value, ou outro atributo qualquer. Eu exibo esse elemento na tela, o text content dele. E é dessa forma que a gente faz manipulações. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e por enquanto é só. Nos vemos na próxima aula.